Zoro e o Gorosei Venojuro entraram em uma batalha direta, porém esse duelo vai muito mais a fundo do que apenas uma batalha comum. A origem do Gorosei e a nova evolução do Zoro tornam essa uma batalha histórica. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e a origem do Gorosei Venojuro já foi mostrada na história de One Piece. E isso é incrível porque nos diz qual será o poder final do Zoro e qual ligação o Zoro tem com esse Gorosei. Então eu peço para você também fazer a ligação do like desse vídeo. Deixa o seu like porque isso ajuda muito na evolução do canal. E com isso então, vamos agora para a origem do Gorosei Venus e o poder final do Zoro. No capítulo 1117 de One Piece, Zoro finalmente começou sua batalha contra o Gorosei Venojuro. E logo na primeira troca de golpes, os dois reconheceram a força um do outro pelas suas espadas Kitetsu. Ao colidir as lâminas, Zoro percebeu que a lâmina de Venojuro era uma lâmina amaldiçoada Kitetsu, e o Gorosei também percebeu a mesma coisa sobre a espada do Zoro, revelando que uma das teorias antigas que eu já fiz com vocês aqui no canal realmente é verdadeira. A espada do Gorosei Venojuro é a Shodai Kitetsu, uma das únicas 4 espadas de grau supremo já reveladas em One Piece. Essas 4 lâminas são a Yoru, de Dracula e Mihawk, a Murakumogiri, do Barba Branca, a Ace de Gold Roger, que inclusive tem o mesmo nome de seu filho, e por fim, a Shodai Kitetsu, que tinha seu paradeiro desconhecido, mas agora sabemos que é a espada do Gorosei Venus. E o que torna essa lâmina ainda mais especial, que fez Zoro reconhecer sua força apenas ao vê-la, é que ela é uma Kitetsu. As Kitetsu são lâminas com uma qualidade impressionante, e a principal característica delas é que todas são amaldiçoadas, e dizem que eventualmente tiram a vida do seu portador. Por causa disso, foi dito que ninguém usaria nenhuma espada Kitetsu nos últimos tempos. Algumas pessoas ficaram até mesmo paranoicas de que se alguém vendesse uma espada Kitetsu e a maldição tirasse a vida do novo portador, ela acabaria voltando para quem a vendeu. Que inclusive foi o que aconteceu com Zoro quando ele encontrou a Sandai Kitetsu em uma pequena loja de Log Town, e imediatamente percebeu que aquela espada era diferente de todas as outras da loja, e o vendedor ficou com medo de vendê-la para o Zoro por receio da sua maldição. Existem ao todo apenas 3 lâminas Kitetsu. Cada uma das espadas foi feita por diferentes gerações de ferreiros, que seguiam o mesmo padrão de forja, deixando detalhes semelhantes em todas elas e, claro, também colocando a característica principal desta classe de lâminas, tornando elas amaldiçoadas. E o interessante é que a cada geração as espadas produzidas eram mais fracas que as anteriores. A primeira a ser forjada foi a Shodai Kitetsu, provavelmente forjada pelo próprio ferreiro Kitetsu há muito tempo atrás. E por ser a primeira, ela é a mais poderosa das 3, sendo uma lâmina de grau supremo que é uma das melhores espadas do mundo. A segunda foi a Nidai Kitetsu, forjada pelo ferreiro Kotetsu, um descendente da família Kozuki, e por ter sido forjada depois da primeira, a Nidai Kitetsu é um pouco inferior que ela, mas ainda assim é uma espada de grande grau, sendo extremamente rara e poderosa. E por fim, a terceira é a Sandai Kitetsu, forjada por Kozuki Sukiyaki, que também assumiu o nome de Hitetsu, sendo apenas uma espada de grau, e esta é a espada que o Zoro possui. E o fato do Gorosei possuir a primeira Kitetsu forjada na história nos diz muito sobre as suas origens e sua futura batalha contra o Zoro. As Kitetsu foram todas forjadas em Wano, com ferreiros do próprio país. Então, para que o Gorosei Venojuro tenha essa espada, ele precisaria ter alguma conexão com o país dos samurais, o que claramente podemos ver de cara que ele possui, já que ele é o único Gorosei que usa
usa um kimono estilo samurai de todos eles. Além disso, quando Zoro se infiltrou em Wano, ele teve que mudar seu nome para um nome mais comum entre os samurais para que ele não fosse descoberto, assumindo assim o nome Zorojuro. Basicamente, ele apenas pegou seu nome Zoro e adicionou Juro no final, um final de nome comum entre os samurais de Wano. Mas olha só, vemos o mesmo padrão com o nome do Gorosei, sendo ele Venojuro, que também podemos separar em dois nomes. Podemos pegar Vênus, que claramente sabemos que se refere ao planeta Vênus, assim como cada um dos outros Gorosei também estão relacionados a um planeta. E no fim de seu nome temos Juro, uma característica dos nomes dos samurais. Com tudo isso, uma coisa fica clara: o Gorosei Venojuro veio originalmente do país de Wano. Mas vamos ver mais ainda o que isso na verdade quer dizer e o que conecta com Zoro nisso tudo. Cada uma das 3 espadas Kitetsu foram forjadas por ferreiros diferentes em épocas diferentes. A primeira, a Shodai Kitetsu, muito provavelmente foi forjada pelo próprio Kitetsu há séculos atrás. A segunda, a Nidai Kitetsu, foi forjada por Kotetsu, um descendente da família Kozuki, há também muito tempo atrás na história. E a terceira, a Sandai Kitetsu, foi forjada por Kozuki Sukiyaki, o que é mais um Kozuki, mas é o próprio Sukiyaki a chave de tudo para entendermos isso, porque apesar desse ser o seu verdadeiro nome, ele também se chamava de Hitetsu, como um codinome seu. E se repararmos, tanto Kitetsu como Kotetsu e Hitetsu possuem um padrão bem claro. Todos terminam da mesma forma com Tetsu. E se Hitetsu não é o nome verdadeiro do ferreiro, mas sim um codinome, isso quer dizer que Kitetsu e Kotetsu também são apenas codinomes de ferreiros excepcionais do passado, até porque Kotetsu foi revelado como um Kozuki, mas ele nunca foi mencionado como Kozuki Kotetsu, e sim apenas como Kotetsu, diferente de todos os outros Kozuki que vimos, nos mostrando que não passa de um codinome, e seu verdadeiro nome era outro. E com isso chegamos então no próprio Kitetsu, que como sabemos é apenas um codinome e não um verdadeiro nome do ferreiro que forjou a Shodai Kitetsu. E é por causa disso que eu acredito que o verdadeiro Kitetsu, que forjou a espada mais poderosa desta classe, é o próprio Gorosei Venojuro. E esta sua espada é a própria espada que ele empunha desde que ele a forjou há 800 anos atrás. Como já vimos, o Gorosei Venojuro com certeza nasceu no país de Wano, sendo criado desde jovem como um samurai. Além disso, sua transformação em um yokai cavalo-esqueleto vem da mitologia japonesa, e o Wano já foi revelado pelo Oda como a própria representação do Japão antigo e suas lendas em One Piece. Então o Gorosei Venus pode muito bem ter sido o primeiro a forjar uma Kitetsu, a Shodai Kitetsu, apenas assumindo esse nome como um codinome e criando assim a escola Kitetsu, que inspiraria outros ferreiros a criarem suas lâminas nesse mesmo estilo, tornando elas também amaldiçoadas. E um detalhe interessante é que tanto Kotetsu, o criador da segunda Kitetsu, e o Hitetsu, o criador da terceira, ambos são da família Kozuki, o que nos leva a acreditar que o ferreiro que forjou a primeira, a Shodai Kitetsu, também é um Kozuki da época do século perdido, há pelo menos 800 anos atrás. Isso então quer dizer que o Gorosei Venojuro pode de fato ser um ancestral Kozuki, que traiu sua família para se juntar ao governo mundial. Não sabemos de fato se os Gorosei estão vivos desde o século perdido, mas é muito provável que sim, já que ao verem o robô gigante de ferro, eles imediatamente o reconheceram como o robô que atacou Mary Joyce há 200 anos atrás, dizendo que era o mesmo. Isso no mínimo nos dias que eles estão vivos há pelo menos 200 anos, o que naturalmente é impossível para um humano comum. Então nada impede que eles estejam vivos desde o século perdido.
e apenas isso já cria uma conexão e uma rivalidade gigantesca com o Zoro. Se o Gorosei Venojuro viveu em Wano na época do século perdido, ele com certeza conheceu o lendário deus da espada, Shimotsuki Ryuma. De acordo com o SBS do Oda, que é onde ele responde a perguntas de fãs, o Oda revelou que o Zoro, na verdade, é um descendente direto de Ryuma, e também faz parte da família Shimotsuki, uma das principais famílias que se originaram em Wano. No capítulo 1023, enquanto Zoro enfrentava King, Hyogoro e Kawamatsu conversam comentando sobre o próprio Zoro. Hyogoro diz que apesar de Zoro ser um pirata estrangeiro, ele se parece muito com o antigo daimyo de Ringo em Wano, quando ele ainda era jovem, o Shimotsuki Ushimaru, dizendo que os dois são praticamente idênticos, até mesmo com o manejo de sua espada. Eles também comentam que o Ushimaru era um samurai fantástico e descendente direto de Ryuma, o deus da espada. E então Kawamatsu complementa dizendo que além disso, foi Zoro quem trouxe de volta para Wano a espada Shusui de Ryuma, comentando que Ryuma, assim como Zoro, também era um espadachim com apenas um olho. Então, se Zoro se parece com o Shimaru, e assim como Ryuma, é um espadachim de um olho só, sendo da mesma linhagem Shimotsuki, o Gorosei Venojuro, que viveu em Wano na época de Ryuma, ao ver o Zoro, imediatamente se lembrará do lendário espadachim Shimotsuki daquela época, reconhecendo o Zoro por sua semelhança com Ryuma, já que de fato ele é um ancestral do Zoro, tornando a batalha dos dois muito mais profunda do que apenas a de um pirata contra um Gorosei, mas sim uma luta entre as maiores linhagens de samurai da história. Zoro busca o objetivo de ser o número 1, e para isso ele precisa vencer qualquer outro espadachim poderoso, sendo a batalha contra Vênus uma luta indispensável para sua evolução. Além disso, para Zoro ser o espadachim número 1, ele precisa domar todos os tipos de lâminas, até mesmo as mais fortes e problemáticas. Quando Zoro pegou a espada Ema pela primeira vez, ele imediatamente teve o seu haki sugado pela espada, com seu braço até mesmo afinando, com a Ema exercendo sua força sobre o corpo do Zoro. E logo após isso, Zoro, conseguindo domar essa vontade forte da lâmina, conseguiu voltar seu braço ao normal e acalmar a espada, podendo a manejar mesmo não tendo um controle tão bom ainda no início. Porém, a força da Ema e a sua vontade não estão nem perto da de uma espada de grau supremo, ainda mais uma espada amaldiçoada de grau supremo, que carrega a lenda de tirar a vida de todos os seus usuários, como a Shodai Kitetsu. Então, para Zoro se fortalecer, ele precisa treinar com uma lâmina de classificação mais alta, porque se ele não treinar com essas lâminas com uma vontade extremamente forte, inclusive as amaldiçoadas, ele nunca vai poder se tornar o melhor espadachim do mundo. De acordo com Kozaburo, quando uma espada se torna letal e forte demais, as pessoas tendem a chamá-la de amaldiçoada. Então esse título nada mais é do que lâminas excepcionais com alto nível para tirar vidas humanas e que receberam uma vontade gigantesca. Logo, uma espada que é chamada amaldiçoada são as mais letais de todas e também as mais difíceis de controlar. A Shodai Kitetsu é a mais forte de todas, o que quer dizer que ela possui a vontade e a maldição mais poderosa de todas as espadas já mostradas até agora. Zoro já arriscou seu braço, jogando a Sandai Kitetsu para o alto, desafiando a vontade amaldiçoada dessa lâmina. Ele também se interessou imediatamente pela Nidai Kitetsu ao ver ela com o Luffy, que, de acordo com Oda, ele ficou fascinado com a morte que a cercava. E Zoro até mesmo olhou diretamente para a morte em Wano, a encarando e ainda voltando com vida,
voltando como o Rei do Inferno. Então, com certeza, tanto pela sua linhagem histórica, como pela sua evolução como espadachim, Zoro terá que vencer o Gorosei Venojuro e dominar a vontade de sua espada Shodai Kitetsu, tendo agora uma lâmina da mesma classe que a do Mihawk, uma espada de grau supremo. E assim, usando esta lâmina e sua Wado Ichimonji, que ele carrega como uma lembrança a promessa que fez a Kuina de que um dos dois se tornaria o melhor espadachim do mundo, Zoro derrotará Mihawk usando esta mesma espada Wado Ichimonji, vencendo assim e se tornando o espadachim número 1. Fazendo homenagem a Kuina ao utilizar sua antiga espada para ser o melhor espadachim do mundo. Após isso, então, Zoro deixaria de usar essa lâmina, afinal, a promessa estava concluída, e então ele substituirá a Wado Ichimonji pela Nidai Kitetsu, possuindo então a Shodai, a Nidai e a Sandai, sendo assim o mestre das Kitetsu, o mestre das lâminas amaldiçoadas, e o verdadeiro Rei do Inferno.